Esse mundo acabou comigo desde que eu percebi que simplesmente não consigo funcionar da maneira que a sociedade espera que eu funcione. A vida simplesmente nunca mais pareceu a mesma. É horrível mesmo. Porque para viver e para sobreviver nesse mundo, você precisa seguir certas regras e fazer certas coisas. E se sua mente simplesmente rejeita essas coisas, então tu acaba ficando acabado. Tu é esmagado. Não tem muito o que fazer. Quer dizer, claro, você pode viver de uma maneira que não seja exatamente ideal. Mas às vezes eu fico pensando se existisse um mundo que realmente fosse compatível com a maneira que eu gostaria ou com a maneira como eu funciono. Se existisse um mundo que realmente se encaixasse naquilo que a minha mente aceita, na maneira como a minha mente realmente funciona. E se existisse? Sei lá, isso me faz pensar em como eu teria me tornado. E eu não tô aqui para reclamar do trabalho em si, porque eu já faço isso bastante. Mas existe esse aspecto do trabalho que eu simplesmente não consigo entender e que minha mente não consegue aceitar. É que existe uma falta de sentido compulsória por trás de tudo isso. E é só isso, tipo, a semana passada eu tava no trabalho, essa semana eu tô de folga, mas semana passada eu tive um turno normal, como sempre. E eu tava lá fazendo minhas coisas e as pessoas ficavam o tempo inteiro me perguntando: "Ô, como é que se faz isso? Como é que se faz aquilo? Tu fez isso? Você fez aquilo?" E eu só pensava: "Ah, que coisa mais irritante, sabe?" E meus chefes ficam me dizendo como fazer isso, como fazer aquilo, que eu tenho que fazer desse jeito ou daquele jeito. E durante esse todo esse tempo o meu mundo interior fica gritando assim, eu tava enfurecido. E naquele momento eu percebi, bom, talvez eu não tenha percebido naquele instante mesmo, mas aquilo simplesmente me pareceu muito horrível, porque eu não me importo com nenhuma dessas coisas que eu estava fazendo, nem um pouco. Algumas pessoas, elas simplesmente conseguem. Como que eu posso explicar? Elas conseguem desligar quem elas realmente são. Elas conseguem se desligar. E aí, a partir disso, elas vão lá e dizem algo do tipo: ah, vou simplesmente fazer isso e depois eu volto a ser quem eu realmente sou em outro momento. Mas é tão difícil fazer isso, eu não consigo. Tipo, eu não consigo ficar escondendo o tempo inteiro, assim, quem eu realmente sou. E eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais difíceis que a sociedade espera que a gente faça. E sei lá, eu não sei o que eu vou fazer em relação a isso, cara. Porque é assim que a vida vai ser. Eu não consigo desligar meu mundo interior. Ele é muito barulhento. Ele é forte, ele é poderoso. Ele é forte demais para que qualquer coisa desse mundo externo consiga se sobrepor a ele, sabe? Nada do mundo externo consegue ser mais forte do que isso. Nem as metas, nem as expectativas, nem mesmo o salário, sabe? Nada consegue vencer essa vontade interna. E eu não quero ficar fingindo durante, sei lá, 40 anos ou mais que essas coisas são mais importantes do que eu mesmo, porque eu realmente acho que elas não são. Nada pode ser mais importante que o teu próprio mundo interior. E ficar sentado em um lugar onde tu não quer estar, ouvindo pessoas falarem sobre coisas que tu não se importa, isso, tipo, é uma coisa difícil de fazer. Eu realmente acho difícil. Eu não sei se eu fui feito pra isso. Provavelmente vocês também não. Acho que seja lá quem estiver assistindo a esses vídeos, provavelmente concorda com o que eu tô falando aqui, né?
E, tipo, nem é o trabalho propriamente, assim. Eu acho que tem mais a ver com a maneira com que a tua identidade é apagada do que com o trabalho em si. As pessoas ficam te perguntando o que fazer, como fazer. Tu só é procurado quando o assunto tem relação com o trabalho. E eu entendo, é assim que os empregos funcionam, eu entendo mesmo. Eu não tô dizendo que poderia ser diferente, porque é assim que a sociedade funciona. É o fato de que tu não é realmente um ser humano dentro de um emprego. Tu é basicamente só um robô que tem que fazer isso e aquilo e é isso. E isso é difícil de aceitar, na minha opinião. O meu interior não consegue aceitar que as coisas têm que ser assim. Ele luta contra isso, sabe? E, novamente, outras pessoas conseguem só deixar isso de lado e dizer: bom, a minha vida de verdade começa quando eu bater o ponto aqui e ir pra minha casa. E eu vou embora pros meus amigos ou pra minha família, sei lá o quê. Mas, pra mim não é bem assim. Tipo, eu fico cansado de ter que desperdiçar o meu dia todos os dias. E não é nem o fato de, tipo, desperdiçar o dia trabalhando. Isso é uma outra questão. Parece que eu mais fico cansado de desperdiçar meu dia apagando a minha identidade. E daí tem uma coisa que é interessante, porque durante o emprego eu faço isso, mas depois eu, sei lá, eu venho aqui no YouTube e, e eu expresso um pouco mais da minha identidade. E isso é um contraste bem interessante. Tipo, aqui eu posso falar de uma maneira mais completa. E nesse momento talvez eu esteja com menos trabalho, mas semana que vem começa tudo de novo. E segunda-feira é um dia terrível. São 8 horas do dia apagando identidade num emprego qual não me importo. Depois ir pra casa, sei lá, jogar um joguinho, editar um vídeo. E é só isso que eu consigo fazer pra me expressar. Nada além disso. E eu não consigo deixar de ficar me perguntando por que uma parte tão grande da minha vida tem que ser dedicada pra fazer isso, sabe? Pra me abafar. Por que a vida nos obriga a pagar quem a gente é? Tipo, tu nasce, já recebe um nome, um CPF e teu número de identificação, né? Colocam rótulos, tipo, se tu é negro, branco, se tu é alto, baixo, e realmente eu acho tudo isso uma loucura. E no meio de tudo isso eu percebo pessoas falando, tipo, eu quero conseguir um emprego que pague tanto, eu quero essa vaga, isso é muito importante pra mim. Mas pra mim é tipo, quem que se importa, sabe? Se tu tem tal emprego, quem realmente se importa, sabe? Tipo, a verdade é que tu passa uma quantidade enorme do teu tempo reprimindo quem tu realmente é, e por isso eu não consigo me identificar com essa corrida em busca de mais trabalho, mais problema e mais repressão. E eu nunca consegui entender, tipo, sobre esses empregos que pagam muito, porque dizem que a gente deve ir atrás deles, mas quando eu penso no emprego que paga muito, eu penso, tipo, uma responsabilidade muito grande, sabe? Que tu tem que, tipo, fingir que tu não se importa mais com nada e só fazer aquilo e só fazer. Chega um momento que tu não consegue nem mais fingir, tipo, tu vira uma pessoa sem alma, assim, fazendo um robô, né? Fazendo um monte de atividade e cumprindo prazos. E eu não me vejo fazendo isso, nunca me vi. Sempre que eu conheço alguém ou converso com alguém que tem uma posição boa no trabalho, essa pessoa dificilmente tem algo a dizer que não seja relacionado ao trabalho, sabe?
Em geral, essa pessoa ela termina de trabalhar e depois continua falando sobre o trabalho. E tudo bem, ela deve ter um monte de bens e posses e nas férias ela viaja muito, mas ela abriu mão de tudo, assim, ela não se importa mais. E outra coisa é, tipo, ficar sentado numa reunião dizendo que, tipo, sim, sim, o primeiro trimestre, foi assim, o terceiro trimestre vai ser desse jeito. Tipo, eu não guardo essas coisas, eu não memorizo nada disso. E eu fico pensando durante esses momentos, tipo, acho que não existe nada no emprego, assim, que eu consiga me importar de verdade. A não ser que, sei lá, deve existir alguma realidade que isso seja diferente, mas nos empregos que eu já tive, essa é a verdade. Chega um ponto que eu fico completamente confuso tentando entender como que as pessoas conseguem fazer isso. É, eu entendo, na verdade, que uma boa parte faz por necessidade, mas tipo, como conseguir fazer algo que tu não se importa por tanto tempo, né? Como que a mente das pessoas consegue se adaptar a isso? Porque pra mim isso é confuso. Eu vivo tentando fugir disso, sabe? E o que é pior ainda, como que isso pode ser algo padrão, algo normal, sabe? Que todo mundo faz na sociedade? Será que todo mundo simplesmente, sei lá, bebe um monte, usa droga e se anestesia pra não pensar nessas coisas? Porque eu acho que isso nada disso faz sentido. Eu vivendo nesse meio, eu me sinto acabado, esmagado, derrotado. Tipo, derrotado por viver num mundo no qual aquilo que existe de mais importante em ti, a tua personalidade, os teus gostos, tuas opiniões, é aquilo que te mandam reprimir. Tudo aquilo que te faz uma pessoa, essas coisas não significam nada para a sociedade. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que dar crédito ao mundo, porque o absurdo que é essa realidade é um motivo de risada, né? Não porque ela seja engraçado, mas tem que rir, cara. A comédia e a ironia são os mecanismos perfeitos para lidar com essa situação. É um mecanismo de defesa, tipo, quando tudo é tão estúpido e tão óbvio, quando é tão evidente, chega uma hora que só o que a mente consegue fazer é recorrer ao riso, à risada. Porque o que mais a gente poderia fazer? E chega um ponto em que eu olho para pessoas que têm carreiras muito importantes e profissões e têm salários altos, dedicam suas vidas. E eu penso que elas são muito vazias, pelo que eu conheci já, assim. Elas têm que abrir mão de tudo. Elas abrem mão de tudo para poder se dedicar à sua carreira. E eu fico me perguntando como que elas aceitam isso. E eu acho que muita gente diz que só faz isso pelo dinheiro, que só quer o dinheiro, mas eu duvido, sabe? Porque nem o dinheiro é tão importante assim, na minha visão. Eu realmente não acredito. Porque tu ainda tá trabalhando numa profissão na qual tu precisa dedicar uma atenção enorme. Tem que memorizar muita coisa, estudar muito, praticar. E isso significa que, tipo, pra tu querer fazer todas essas coisas, tua mente provavelmente prioriza aquilo. Prioriza o status de ser pertencer a essa profissão, de ter disso ser um ponto principal da sua personalidade. Se a pessoa poder se apresentar, dizer seu nome e já dizer direto sua profissão, sua carreira e enfim, se inflar a partir disso. E eu só fico me perguntando, tipo,
como que nós nos reduzimos a isso, sabe? Como que esse virou o padrão, o comum.